Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a mais um IdeiasCast, mais uma quinta-feira, já praticamente noite, né? Hoje eu estou aqui com Marta, que vai apresentar esse podcast comigo, e com um convidado muito especial. Mas eu vou deixar a Marta falar com vocês primeiro para que a gente possa apresentá-lo. Já que vai ficar gravado, né? Boa tarde para quem vai nos acompanhar pelo Instagram. Bom dia, boa noite para quem nos assistir depois. É um prazer estar aqui junto com Daiane e principalmente com o nosso convidado especialíssimo. E hoje nós vamos conversar diretamente com Thales Vasconcelos, né? Thales é graduado em administração de empresas, é pós-graduado em gestão de pequenos negócios, pós-graduado em análise de dados e Big Data e também é gerente da agência regional do Sebrae PB em Cajazeiras, Paraíba. E ainda acrescenta que é apaixonado por empreendedorismo. Então, ninguém melhor do que Thales, né, para que ele possa se apresentar e falar sobre ele, o que foi que levou essa paixão pelo empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Thales, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Daiane, o convite, Marta, Osmar também, por estar aqui hoje nessa tarde. E aí, para quem vai nos acompanhar depois, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Para estar conversando um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre a minha história também, né, que apesar dessa carinha aqui de jovem, mas já tem uma longa caminhada no Sebrae e também com o empreendedorismo. E aí a paixão por empreendedorismo ela surgiu de uma frustração, acredita? Porque eu já estou no Sebrae há 17 anos, né? Eu tenho uma caminhada aí, estagiário, terceirizado, enfim, fui trainee, entrei num programa de iniciação profissional. Fui analista e hoje estou gerente aqui à frente na gestão da agência de Cajazeiras. Então, tem uma caminhada longa já no Sebrae, mas com essa carinha de jovem. Mas antes disso, meu pai, eu morava em João Pessoa, fiz a minha graduação lá, né, minha formação em administração, como você falou. E meu pai inventou de abrir um pequeno negócio. E aí, como a grande maioria dos brasileiros, foi aquela abertura assim na raça, né? Surgiu uma oportunidade de arrendar uma padaria. Ele que já é filho de padeiro, meu pai já tinha trabalhado numa padaria, meu avô tem uma padaria em Patos, que inclusive é muito conhecida, que é a Panificadora Vitória. Ela completou recentemente 72 anos de existência, então é uma padaria muito antiga. Meu avô criou todos os filhos dele dentro dela, né? Homens, mulheres, todos passaram por lá. Deram a sua contribuição, uns mais, outros menos, mas todos passaram por lá. E aí, meu pai depois foi estudar, né, se formou, virou engenheiro e tal. E nesse período ele estava já na ativa trabalhando. Eu estava saindo do ensino médio e veio essa oportunidade. Um irmão dele, coincidentemente, eram dois irmãos que tinham padaria em João Pessoa, mas já estavam há muito tempo ali naquela luta e queriam se desfazer. Já a família não queria acompanhar, continuar, né, a gestão desses pequenos negócios. E aí meu tio, irmão do meu pai, arrendou uma e chegou para meu pai e disse, tem uma outra que o irmão dele está arrendando, dá certinho para você. E meu pai foi lá, juntou a família, minha mãe topou e aí vamos. E aí eu tinha apenas 17 anos. Estava saindo do ensino médio para entrar na graduação. Então fiz minha graduação toda dentro de uma padaria. Né, de acordar 3 horas da manhã, 4 horas, para poder... A primeira fornada era eu que fazia, abria a padaria, recebia o pessoal que vinha da caminhada ali para levar o pão quentinho para casa. E ai de mim se não abrisse no horário, né? Que era o pessoal na porta, tá batendo, porque tinha horário também para tomar o café e trabalhar. Então, eu comecei essa empreitada muito jovem, né? Sem experiência. E o sentimento de frustração que eu trouxe no início é justamente porque... Eu estava na graduação, né? Então eu tive a oportunidade de o que eu via no meu curso aplicar na empresa do meu pai e não consegui, né? Meu pai acabou quebrando, apesar dele ter tido assim tomado excelentes decisões, né? Porque a gente pegou a padaria que era numa localização assim extraordinária. Ele conseguiu levantar o ponto que estava morto, né? Trazendo novos produtos, inovando em layout. Então ele fez algumas, mesmo de forma empírica, porque naquela época eu ainda não tinha esse namoro com o Sebrae, ainda era muito jovem, então não tinha nem noção o quanto o Sebrae poderia ter contribuído para que o nosso negócio não tivesse fechado. No entanto, que
o primeiro contrato que ele firmou era de 5 anos, né? O arrendamento de 5 anos. E aí, quando foi para concluir o contrato, ele chamou a família, né? Reuniu a família, disse, aí, vamos continuar? Eu fui o primeiro que disse, eu não quero. Porque já estava engajado no Sebrae, já era estagiário, e via que aquela luta ali era muito pesada para mim. Porque chegava de madrugada, saía à noite, não tinha sábado, não tinha final de semana. Então, assim, esse ramo alimentício, eu tiro o chapéu para quem está à frente, para quem prospera, porque é muito difícil, é muito complexo, né? Normalmente as pessoas que estão à frente desse tipo de negócio ganham dinheiro enquanto a gente está aproveitando, né? Seja um feriado, uma data comemorativa, enfim. E aí é a oportunidade que eles têm de ganhar dinheiro também. Então é muito doloroso. E aí veio esse sentimento de frustração. No início até foi meio complicado para mim aceitar aquilo ali, mas passei por N coisas, né, nesse processo lá da padaria, de gestão mesmo, porque com 17 anos eu praticamente assumi tudo, né? Minha mãe, ela ficava responsável pela parte financeira, então ali pagamento, receber fornecedor, fazer pedido era com ela, o resto era comigo. Então eu ficava o dia inteiro lá e tudo que era de pepino, de abacaxi, eu que resolvia. E aí veio essa paixão pelo empreendedorismo, né? E aí me ajudou na prática, né? Eu acho que da melhor maneira, que é vivenciando, na dor realmente, né? Do como não fazer, e hoje eu sei como fazer. E tenho muita vontade de voltar a empreender. Minha esposa me cobra direto, porque ela tem também essa veia, ela é muito proativa, muito dinâmica, e fica, vamos empreender. Eu faço, de que horas? Como é que a gente vai empreender? Só se o dia tivesse 48 horas, né? Exato. Hoje a gente já não está conseguindo dar conta do que a gente tem para fazer hoje, né? Com as nossas atribuições de gestão nas instituições que nós estamos à frente, com as demandas dos filhos, né? Porque eu vim para Cajazeiras para atender uma necessidade também, que infelizmente foi pelo falecimento, né, da pessoa que estava na gerência aqui. Mas também chegou minha hora, eu acho que eu já estava ali na fila de espera, né, para estar na gestão. E aí trouxe a família toda para cá, mas aqui a rede de contato zero, né? Assim, rede de apoio, no caso, né? Uhum. Eu não tenho família, ela também não tem família, e nós temos 3 filhos. Então, quando eu cheguei aqui, um tinha 1 ano, a do meio tinha 4 e a mais velha tinha 6. E a gente com esses 3 meninos pequenos, ela com um mestrado, que tinha acabado de começar em Pombal, o trabalho dela era lá e eu tinha que ficar aqui, pelas responsabilidades aqui. Então a gente meio que se dividia, ela ia para lá e eu ficava aqui, até que ela conseguiu um emprego para voltar para cá. Mas foram 6 meses assim. Ela passava 3, 4 dias em Pombal e eu ficava sozinho aqui, com as meninas pequenininhas para dar banho, fazer tarefa, levar para a escola, buscar e me dividir com o Sebrae. Então, nossa chegada aqui, nossa vinda para Cajazeiras não foi fácil, né? Acho que eu estou contando essa história assim pela primeira vez. Eu nunca... Só para quem é mais próximo, né? Conversa de... Foi exclusivo. A gente inaugura o quadro A Vida Como Ela É. Acho que é legal a gente falar um pouquinho da nossa vida, porque... Na nossa essência, vê, né? De onde surgiu. A pessoa crescendo, ou tendo algum tipo de visibilidade, não sabe o que passou por trás, né? Para chegar, acha que foi fácil. Não, o cara chegou e não é bem assim, né? Tem muitos percalços ali no meio do caminho. Deu vontade de desistir? Deu, algumas vezes, né? Da gente se encontrar num sábado, eu e minha esposa, e dizer assim, o que a gente vai fazer aqui, sabe? E começava a chorar os dois agarrados, dizer, não, mas Deus tem um propósito, vamos segurar a onda. E no final as coisas foram clareando, as oportunidades aparecendo. Ela conseguiu um cargo, né, que hoje ela está à frente da instituição Senac. E estamos estáveis aqui. Hoje ninguém quer ir embora de Cajazeiras, né? Ela é de Pombal aqui pertinho, mas fala, quer voltar para lá? Não quero. Eu chego para os meus filhos, a gente vai voltar para Pombal. Não, eu não quero. Ninguém quer voltar. Então, assim, minha história de essa paixão pelo empreendedorismo vem dessa dor, né? E também concomitante, assim, o processo de encerramento, de fechamento da padaria foi junto com o início da minha história no Sebrae. E assim, o Sebrae é uma instituição que apaixona, né? Quem passa por lá, e a gente tem relatos de estagiários, inclusive, que tiveram, não retornaram ao Sebrae, mas hoje são pessoas bem-sucedidas, né? E o grau de complexidade que o Sebrae tem hoje, né, de atuação, as várias vertentes que ele tem de atuação, nos faz apaixonar, né? E a missão de a gente saber que, às vezes, simples ações
que nós realizamos, a gente consegue transformar a vida, né, de uma família, né, por causa de uma empresa. Então, para nós é gratificante demais. Então, meio que Thales acabou agora contando uma história de empreendedorismo na família, né? Empreendedorismo familiar, porque foram várias dificuldades e dessas dificuldades você enxergou as oportunidades de cada vez mais, né, crescer junto com sua família, seus 3 filhos, sua esposa. E aí você já vem ajudando a toda uma comunidade aqui em Cajazeiras, né? Vem ofertando um serviço muito completo, né, para quem busca o Sebrae aqui em Cajazeiras. Mas a gente sabe que os empreendedores, principalmente ao iniciar, eles se deparam com muitas dificuldades. Além das dificuldades, eles também enfrentam muitas regulamentações que mudam constantemente, né? E essas dificuldades, às vezes, assustam os empreendedores. Então, assim, diante da sua experiência já esse tempo todo, né, 17 anos com o Sebrae, você, eu acredito que entende já as principais dificuldades que os empreendedores enfrentam, porque o próprio Sebrae ele oferece soluções para isso, não é verdade, Thales? Com certeza. Então, se você puder dar aí um resumão das principais dificuldades e em que o Sebrae pode estar ajudando, né, já que você está à frente dessa gerência aqui de Cajazeiras, é muito bacana, porque aí as pessoas que forem assistir, elas já vão saber aonde procurar em um momento de crise e de dificuldade, né? Não, com certeza. Eu vejo que não mudou muito no passado dos anos para cá, apesar do Brasil ter tido uma oscilação, né, chegada à 7ª economia do mundo, mas entrou numa crise aí que vem perpassando ao longo dos anos. A gente sabe da dificuldade que é empreender, né? O Sebrae entende disso e muito se dá pela maioria das pessoas que empreendem, elas não empreendem por oportunidade, né? Que é aquele empreendedor que identifica que ali naquela comunidade, naquela região, existe uma carência, uma necessidade, né, de um público específico, de clientes, para um produto ou um serviço, e ele vai lá e empreende, faz um investimento, né? Uma coisa com um olhar mais pensado, mais planejado, porque normalmente o empreendedor por oportunidade, ele faz ele só investe sabendo o que é que está fazendo e que aquilo é rentável para ele. No Brasil não é assim que a grande maioria empreende, né? A grande maioria está empreendendo por necessidade, né? E aí logo depois da pandemia esse número, eu não sei de cabeça aqui o percentual, mas existe uma pesquisa que é realizada anualmente, que é a pesquisa GEM, é uma siglazinha em inglês, e essa pesquisa GEM, ela analisa os índices de empreendedorismo em vários países do mundo. Se eu não me engano, são 42, 44 países que são analisados, e eles fazem o comparativo. E um dos indicadores analisados lá é justamente esse, né? O índice de empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. E o do Brasil por necessidade é lá na estratosfera. E um número muito alto também é de jovens empreendedores no Brasil. O de mulheres vinha crescendo, já tinha passado o de homens, né? Então, como essas pessoas empreendem porque realmente estão precisando de alguma renda, né, para sustento da família, enfim. Então fazem de todo jeito. E aí não tem o mínimo de conhecimento para se abrir um negócio. Porque a gente costuma dizer no Sebrae que, por menor que ele seja o negócio, né, por menor que seja o grau de complexidade, não, mas eu vou abrir um MEI. Sim, meu amigo, mas um MEI você precisa ter uma gestão financeira. Você precisa entender de legislação, você precisa entender de pessoas, você precisa se posicionar nas redes sociais. Então, independente do grau de complexidade da empresa, tem alguns fatores e algumas áreas básicas que ele precisa. É claro que a partir do momento que a empresa vai crescendo, ela precisa ir evoluindo também e melhorando seus processos internos, para que tenha uma melhor gestão, não perca os controles, enfim. Mas, como a grande maioria empreende por necessidade, então o básico não existe, né? Você vai lá, tem a oportunidade de ter um MEI, né? Que foi uma grande sacada do governo, né? Foi uma luta também que o Sebrae abraçou na época, lá em 2009, para que essa lei fosse aprovada na Câmara dos Deputados, no Senado, justamente para dar oportunidade a esses pequenininhos, né? Que em sua grande maioria estavam na informalidade. E não compensava você ter um CNPJ naquela época. Sim. Porque se você fosse abrir, você só abria como uma microempresa.
E aí a microempresa precisa de um contador, a legislação impõe isso, né? E aí você vai pagar os impostos em cima do seu faturamento. Então, tinham algumas imposições da legislação que faziam com que a grande maioria fugisse disso e fosse para a informalidade, porque era pequenininho, faturamento baixo. Então, eu vou abrir uma empresa e vou dar meu dinheiro todo o governo, não vai sobrar nada para mim, né? E aí surge a figura do MEI, né, de você ter a oportunidade de, mesmo o pequenininho ali, o pipoqueiro, aquele cara que vende sorvete, um ambulante, um artesão, enfim, de poder ter o seu CNPJ, de poder pagar ali um percentual mínimo para contribuir e ter sua aposentadoria, conseguir participar de licitações em prefeituras, né, do poder público, que aí também resolve um problema de cidades pequenas que não tem fornecedor e acaba licitando, valorizando empresas de fora, podendo aquele recurso ali que vem público, ele está movimentando a economia local. Então foram vários benefícios que o MEI trouxe e poder ali dar a possibilidade dele ter um CNPJ, emitir nota fiscal, né? Comprar aquele produto a um fornecedor num preço mais acessível, né? Para que ele possa aumentar a margem de lucro ali na hora da venda. Então o MEI trouxe isso, mas também trouxe a questão desses empreendedores abrirem empresas de todo jeito, né? E aí o Sebrae tem N possibilidades de atender, né? A gente sempre orienta para qualquer tipo de empresa, quem quer abrir um negócio, tenha esse olhar da oportunidade, por mais que tenha uma necessidade, mas ele olhe o que é que ele quer, qual é o negócio que ele quer abrir, qual foi a oportunidade que ele identificou de negócio. E, na maioria das vezes, a gente faz uma provocação para dizer assim, ó, você quer ser mais um no mercado? Porque se for, não vá. Dessa empresa que você está querendo aí, já tem, posso pegar aqui na Receita Federal, já tem 200. Então, não dá para dividir o público de Cajazeiras da região para essas 200, não. A tendência de você abrir e fechar é muito grande. Então, não vá, né? Até porque existe um percentual aí de mortalidade de empresas que oscila entre 2 anos e 2 anos e meio, abre e fecha as portas. E a gente sabe que existe uma falta muito grande, né, de um estudo de mercado para saber se existe ou não a viabilidade para aquele mercado. E o plano de negócio ele traz justamente isso, né, que independente também do negócio que você queira abrir, o plano de negócio é um estudo para fazer toda essa viabilidade. E eu costumo dizer o seguinte: as pessoas, quando têm esse olhar de abrir alguma empresa e querem se organizar eles só conseguem identificar o lado bom do negócio. Eu vou abrir uma loja de roupa para a terceira idade no centro de Cajazeiras e vou ficar rico, porque não tem ninguém. E também traz muito para a questão da paixão pela ideia. Exato. Às vezes o gestor, o empreendedor, ele acaba se apaixonando por aquela ideia que ele criou na cabeça, que ele idealizou, mas quem vai validar o produto ou o serviço é o mercado, quando chega ali. Então, é essa validação que às vezes não é tão assertiva como se espera. Às vezes a validação é um ponto muito relevante para tomada de decisão do investimento ou não, da abertura do negócio. Mas eu vou além, tem questões de logística que não favorecem. Né? Sim. Vou vender casaco de pele em Cajazeiras, né? 40 graus. Moletom. Primeiro, eu vou trazer de onde isso, né? Vai vir do sul. Qual a logística desse produto chegar aqui? O custo. Do valor que vai chegar aqui para o preço que eu vou vender, meu público ele vai conseguir comprar? Não sei. Então, são muitas análises que precisam ser feitas, né? De você chegar no modelo de negócio ideal para tomar uma decisão assertiva, né? Vou ou não vou? Ou vou sabendo do risco que eu estou correndo de dar errado ou de dar certo. Ah, Thales, mas então se eu fizer um plano de negócio, eu vou ter sucesso. Não necessariamente. Mas pelo menos você vai ter a formulação de um cenário pessimista e de um cenário otimista. Exatamente. Que vai poder lhe auxiliar em uma tomada de decisão. Exatamente. E aí também tem outras análises de tipo, não tem nenhuma empresa que venda esse produto que eu estou querendo oferecer ou serviço. Não tem, diretamente. Só que quando a gente vai analisar mercado, a gente tem que analisar os concorrentes e o perfil do público que eu quero alcançar. Não é verdade? Então, não tem igual, mas aí esse mesmo público ele pode deixar de consumir o seu para consumir aquele outro produto, porque é o mesmo público. É semelhante. É semelhante, né? Os gostos, o perfil é semelhante. Então, o que é que eu vou fazer de diferente para atrair esse camarada para cá? Como é que vai ser meu posicionamento? Né? O que é que eu estou trazendo de novo
Então, essas provocações a gente gosta de fazer, e aí o cara começa a ficar reflexivo, né? Dizer, realmente, eu não tinha pensado nisso. E principalmente porque hoje o mercado mudou muito, né? No sentido de que hoje as lojas físicas, elas não, né? elas não estão ainda, mais né? competindo só entre elas. Hoje a gente compete com as lojas virtuais, Exato. que estão no digital. Então, às vezes, as pessoas nem querem sair de casa, vão ali simplesmente num site, verificam o produto, conseguem comprar e receber na comodidade de casa. Então, se torna um concorrente. E nós percebemos uma grande procura por essa área, né, atualmente nas consultorias com relação à parte do digital, porque os empreendedores estão percebendo a importância e a relevância que tem para o crescimento dos negócios e dessa concorrência que vem aumentando a cada dia. Estão perdendo o mercado para o digital, né? Nessa fala de Thales, ele também uniu bem o empreendedorismo com inovação, que é a temática do nosso podcast, né? Sim. Porque a inovação, ela ocorre não só através do digital, que é uma inovação, tendo em vista que aqui, a nossa região, né, muitos empreendedores ainda não sabem nem manusear as redes sociais mais básicas, né? Ainda não conseguem utilizar adequadamente o WhatsApp Meu Negócios, né? O WhatsApp Business. Ainda tem dificuldade com algumas ferramentas de Instagram. Então, daí essa procura pelas consultorias no digital. Mas, assim, quando a gente fala em inovar, aí é onde as pessoas, às vezes, se pegam achando que é impossível, porque ligam logo inovação à tecnologia. É muito caro. Exato, eu ia falar isso. Aí eu brinco muito aqui, eu digo, minha gente, inovar não é você, de repentemente, ter que inventar a roda, não. A roda já foi inventada. A gente só precisa fazer ela girar. E dar velocidade a ela, não é verdade? E pode girar de várias maneiras, né? Eu acho que esse conceito de inovação, a gente prega muito, assim, a gente martela muito em cima dessa temática de inovação. E aí, assim, foi uma bandeira que eu agarrei quando cheguei aqui, porque eu acredito que o caminho é esse, né? E a gente tem que fazer, enquanto instituição de fomento, Sebrae, que tem uma marca respeitada, reconhecida. Recentemente foi feito um estudo pelo Sebrae Nacional. A marca do Sebrae vale 7,5 bilhões. Então, ela tem um peso muito grande. Então, a gente tem que aproveitar isso para beneficiar, né, o nosso público. E foi uma bandeira que eu agarrei, no entanto que nos eventos eu sempre gosto de trazer em pegada de inovação. Agora, recente, a gente vai estar organizando para fazer em agosto o Inova Varejo, que é foi um projeto criado, né, pela minha equipe, por mim, né? A gente sentou e discutiu, foi analisar o cenário e viu que, depois da educação, o varejo é quem predomina, né? Aqui, economicamente falando, empregos gerados, né? Participação no PIB, enfim. Então, a gente viu que tinha que fazer alguma coisa. Já a feira, ela já estava caminhando, né? Já tinha passado a primeira edição, que tinha sido um sucesso. Então, a feira a gente vai evoluir. Mas é um passo de cada vez. Agora a gente tem que trazer conteúdo para esse público específico. E aí a gente criou o Inova Varejo, que já está indo esse ano para a quarta edição. 19, aí 20 não teve, 21, 22, 23, a quinta edição. Ano passado a gente teve, inclusive, a oportunidade de participar. E vocês estiveram lá fazendo um pitch, Fizemos né? Apresentando. Um pitch de apresentação. Pronto, foi bem bacana. Esse ano a gente vai trazer novamente, vai ser lá no La Fiesta, o formato já está pronto. A ideia é que agora em julho a gente vai fazer um evento em parceria com a CDL Jovem para fazer o lançamento do Inova Varejo, para que as pessoas conheçam a estrutura, a programação, os nomes que vão estar lá. Não vou soltar spoiler, todo mundo esteja lá no... Não vou soltar isso, porque vocês vão fazer recorte e vão divulgar. Com certeza. Mas assim, ficou bem legal. A gente, ano passado, fez uma primeira versão, né? Porque a história do Inova Varejo é bacana, eu vou contar ela aqui bem rapidinho. A gente fez esse pensamento e criou o Inova Varejo, né, nessa perspectiva de workshop. Não, vamos trazer palestrantes, né, com temáticas que são relevantes e que estão sendo discutidas na NRF, que a NRF é uma feira que acontece em Nova York anualmente, e lá é onde se ditam as regras do varejo que vão ser trabalhadas ao longo do ano. Então, todos os especialistas do mundo estão lá na NRF em Nova York em janeiro. E aqui em Cajazeiras a gente tem a grata, como é que eu posso dizer, a felicidade, né, de ter um empresário que todo ano vai, que também está muito próximo do Sebrae, que é Marcelo Martins. Então a gente sempre troca ideias, né, quando ele volta sobre a NRF e nos ajuda a construir a programação do Inova Varejo. Então ela é pautada em cima do que é discutido lá. No entanto que ano passado trouxemos
Nina Silva, né, com a pauta do ESG, que está sendo debatida assim, com muita violência, né? Tá todo mundo com esse viés aí de sustentabilidade, governança, enfim, de inclusão, né, olhando para o social. E aí foi bem legal a palestra dela. E a gente sempre pauta a programação em cima disso. Então fizemos 2019, 2020 foi a pandemia, né? Então a gente não conseguiu fazer a segunda edição. Fizemos em 2021 de forma híbrida, porque ainda tinha as restrições, né, de máscaras, passar e tal. Então a gente teve um pessoal que acompanhou de forma presencial, mas a grande maioria estava de forma remota. A gente conseguiu fazer uma parceria com a TV Diário do Sertão, que transmitiu ao vivo, né, o evento. Foi bem legal. E a gente trouxe nomes, sim, que foram maravilhosos. Marta Gabriel, que é referência, né, na área de marketing digital. A gente trouxe Gil Giardelli, que inclusive estava no Neon agora, com toda a sua frota de robô lá passeando. Era robô de todo tamanho. Ele esteve aqui conosco. E aí, depois desse de 2021, o projeto foi levado para a diretoria do Sebrae e ele estadualizou. E aí outras agências passaram a fazer. Então ele teve uma nova roupagem, que foi essa introdução de, além de ter conteúdo, né, dos palestrantes, a gente também trazer esse olhar do mercado. Que é, eu estou dizendo que tem inovação e que eu vou trazer uma empresa para cá que vai lhe vender inovação. Né? Então, Campina Grande fez dessa forma, Souza fez dessa forma, e acabou que em 2022 nós não fizemos, porque teve essa questão do novo arranjo e acabou comprimindo o calendário aqui por causa da feira, então a gente não tinha braço para fazer os dois, ficou para o ano passado. A gente fez a primeira versão já nesse formato, né, que vocês estiveram lá, apresentaram pitches, e a gente fez um happy hour no final que foi muito legal. Muito chopp, muito bate-papo, muito network, que eu acho que esse é o diferencial de um evento, né? E é a hora que as coisas acontecem, né? E quando vários empreendedores se juntam, olha, é muita ideia, muita troca de partilha você ali. Você conversa com empresários que vão para eventos fora, grandes feiras e tal, e a maioria fala, os negócios acontecem no final. Quando a feira está acabando, que os stands vão fazer os happy hour, e chopp, whisky, e a coisa acontece ali. Então, por que não a gente fazer isso aqui, né? E deu super certo, então, tô dando uns spoilerzinhos. Vai acontecer esse ano novamente. A gente mudou algumas pequenas coisas. Em vez de pitch, a gente vai trazer uns painéis, né, com especialistas. Vou dar outro spoiler. Pegada muito forte em inteligência artificial. A gente está trazendo para o Inova esse ano. Tanto no painel quanto no palestrante master. 2 nomes, assim, muito bons. Todo mundo curioso. Muito bons. Pra saber quem é. Muito bons mesmo. Então, fica aí a dica. A gente tá só esperando a data. Provavelmente seja entre o dia 16 a 18 de julho, o evento de lançamento. E aí a gente conta com todo mundo lá para estar acompanhando e fica só na expectativa aí de quem são os nomes. E eu acho que um evento assim, ele sempre propicia uma conversa e um network muito forte, porque você passou... Ano passado foram 2 dias, né? Esse ano vão ser 2 dias também. E aí você passou 2 dias recebendo muita informação, tem coisas que são realidades. Você começa a assimilar aquilo e dizer, eu posso fazer dessa forma, isso aqui eu já me atentei, mas não consegui colocar em prática. Então, no final, meio que sua cabeça já está ali borbulhando de informação. E você quer conseguir alinhar para ver como é que você vai conseguir colocar em prática. Então, quando o empreendedor ele fica inquieto com uma ação, com algo que ele precisa colocar em prática, acho que é dali que surge um resultado muito forte. Mas se isso acontecer, aí a gente alcança o nosso objetivo. Exatamente. Porque a gente não vai conseguir transformar com o evento. Esse não é o objetivo. O objetivo é provocar. Isso. É a gente dizer, tá acontecendo isso. Você vai se mexer ou vai ficar aí parado? É sempre minha fala final, assim, nos treinamentos, né? Quando a gente tem... É uma das partes que eu gosto muito da nossa área, da nossa profissão. É de ter o contato ali com um gestor, um empresário. E no final do treinamento eu sempre digo, olha, foram 2 dias, 1 dia de workshop de treinamento. Mas vocês só vão ver os resultados dos negócios de vocês quando vocês conseguirem colocar em prática tudo que a gente conversou aqui. Se vocês só me ouviram, e até fala assim, olha, escrevam tudo que vocês puderem, porque nossa mente, ela mente. E aí, vocês só vão ver esses resultados quando vocês conseguirem colocar em prática. E eu espero muito poder encontrá-los novamente nessa jornada e poder ver vocês colhendo os frutos disso. E é muito bacana quando a gente encontra o gestor e vê que ele conseguiu colocar em prática, que está tudo fluindo.
E a gente sabe que uma das premissas, né, do Sebrae é entregar soluções simplificadas aos gestores, empresários, e para que eles consigam alavancar, impulsionar os seus negócios, ou eles estando ali no início, ou negócios que já estão caminhando. Então, quais são as soluções hoje, dentre treinamentos, cursos oferecidos, consultorias, que você mais percebe a procura desses gestores? Hoje, atualmente, eu vejo que nós temos vários instrumentos de atendimento. É assim a nomenclatura que a gente usa no Sebrae, né? Que seriam produtos, né? Uhum. Então, a gente trabalha com palestra, com curso, com workshop, com consultoria, com missão em caravana e rodadas de negócio. Então, esses são os instrumentos de atendimento que nós temos. E aí, cada instrumento desse em todas as áreas do negócio, né? E aí, eu vejo que antes, quando eu cheguei aqui em 2018, o que a gente tinha mais procura era para curso, né? As pessoas associavam muito o Sebrae à capacitação. E ainda existem pessoas que não têm tanta proximidade com o Sebrae que acham que a gente libera crédito. Infelizmente, isso ainda é real. E até pesquisas realizadas pelo Sebrae Nacional, né? Em nível nacional, Brasil, tem lá, o pessoal acha que o Sebrae financia, libera crédito, enfim. E depois da feira, o que é que eu percebi? A gente desmistificou um pouco isso e virou a chave para a consultoria. Então, a gente tem tido... E aí, basta olhar o volume de recurso aplicado, né, aqui na região de Cajazeiras ao longo dos anos, em todos esses instrumentos que a gente vem fazendo, né, vem trabalhando. Então, curso hoje é um percentual bem menor em relação à consultoria, por exemplo. E aí, nosso carro-chefe hoje, aí eu posso falar não só de Cajazeiras, mas a nível de estado também, que é o Sebrae Tech, né, que ele é um programa assim, excepcional e que há poucas empresas, ainda é um número muito restrito também de empresas que conhecem, que sabem que existe esse tipo de programa no Sebrae, né? Quais são as áreas que estão contempladas dentro do programa, que existe um subsídio, assim, quase que uma mãe, né, de 70% do valor. Inclusive, Ideias Criativas é uma empresa credenciada nossa que está prestando um serviço muito bacana aqui em Cajazeiras e na região, atendendo também nossos clientes via Sebrae Tech. Então, já deixo aqui o parabéns para vocês. E a gente fica muito feliz, né? E a gente tem recebido bons feedbacks do trabalho de vocês. Mas além de vocês, a gente tem, né, uma infinidade de outros credenciados, Sim. empresas credenciadas da Paraíba e fora da Paraíba, que atendem também nossos clientes. Então, o valor investido hoje em consultoria é muito alto, né? E a gente tem tido bons retornos, porque como é um trabalho... E aí eu acho que é a grande sacada, né, a grande virada de chave, né, que os empresários começaram a ter, que é você ir para um curso. É legal, é bom porque você está aprendendo um conteúdo, mas é um conteúdo muito abrangente. Muitas vezes você não consegue aplicar naquele seu negócio. E é quando você traz um consultor, vou dar um exemplo básico, participou de um curso de atendimento, qualidade no atendimento, básico, a gente faz toda hora esse tipo de curso aqui. E o cara olhou lá, mas não conseguiu aplicar. Aí, no outro mês, ele vai contratar uma consultoria. Olha a diferença. A gente vai jogar um consultor dentro da empresa dele, que vai fazer um cliente oculto. Ele vai se passar por cliente, vai dizer para o empresário quais são os pontos que precisa melhorar, né, do atendimento, abordagem, vestimenta, a forma como ofertou o produto. Enfim, N pontos são analisados. E daí sim, você consegue melhorar, né, e ter um parâmetro de evolução. Que eu acho que é essa que a consultoria traz. É muito mais latente o resultado, porque você vai direcionar um trabalho para a sua empresa. É muito personalizado, É né? muito personalizado. Cada consultoria customizado, né? Vai ser um produto personalizado de acordo com a necessidade do gestor, da empresa. Isso. E aí a gente já desmistifica justamente um dos pontos do marketing, né? Que é a nossa principal área de atuação. Que no marketing muitas vezes as pessoas visualizam, não, mas não existe um algo pronto. Não tem como ter um algo pronto. Não existe receita de bolo, né? A sua necessidade é diferente da necessidade que Marta vai ter para a empresa dela. Eu vejo muita gente na internet vendendo receita de bolo, né? E aí, quando vem com essa conversa para mim, eu já, cara, não acredito. Possa ser que tenha dado certo com um, com o outro, mas você não pode passar essa régua e achar que você vai fazer isso e vai ficar rico.
Isso, empresa vai ser a mais... E é o que não mais existe. tem É o que- ultimamente na rede. E, infelizmente, é o que está vendendo, é o que as pessoas estão comprando, estão acreditando nisso. Né? Ganhe dinheiro em casa, sem sair de casa. As pessoas- Entre no site, não sei o que, não sei o que. Criaram uma boa narrativa Exato. e vendem um storytelling por aí. Aí pronto. Exato. E isso, infelizmente, vem pegando muito, né? Mas aí, voltando para o Sebrae, né, eu vejo que consultoria é um instrumento que tem crescido muito. Hoje eu acho que é o que a gente mais faz para atender os clientes, mas tem outros, né? Tem o nosso próprio atendimento lá, né, dos funcionários do Sebrae, que orienta para quem quer abrir, para quem tem alguma dificuldade, a gente direciona, enfim. Os cursos que a gente já realiza frequentemente, então tem programação ali, pelo menos um curso por mês a gente está realizando, né? Sai uma programação trimestral, e aí quem tiver interesse procura o Sebrae, cadastra lá na lista de transmissão e está sempre divulgando, ou entra lá no perfil do Sebrae Paraíba, que está toda a programação também do estado disponível, né? Vai lá no site, tem a loja, e aí encontra tudo que está acontecendo dentro do estado e pode se inscrever. É bem acessível, valor de R$80, um curso de 15 horas, então é muito tranquilo. E aí o Sebrae tem feito outras coisas, né? Outras iniciativas, eu não sei se vai chegar mais na frente nela, eu vou antecipar. A gente tem, por essa evolução do crescimento de Cajazeiras, né? É assim que eu consigo visualizar, porque só do tempo que eu estou aqui, eu elenco aqui vários investimentos que Cajazeiras teve e não foram à toa, né? Eles são porque são investimentos que foram feitos porque viram uma oportunidade aqui que outras pessoas não viram. E aí você pode citar o Mix Mateus, né? Que foi um investimento aqui bilionário. Vamos citar aqui o Reserva Cajazeiras, vamos citar aqui o aeroporto. E aí tudo isso chamou a atenção de algumas instituições, né? Inclusive do próprio Sebrae. A chegada das águas através da transposição do Rio São Francisco, né? Na oportunidade que foi inaugurado, né? O presidente veio para fazer a inauguração em São José de Piranhas. O Sebrae, junto com todas as instituições que compõem o Conselho Deliberativo, vieram para cá, fizeram a reunião do Conselho aqui em Cajazeiras, né? A Fé Comércio, que representa o Senac e o Sesc, também puxou a reunião do conselho deles para cá. Então a gente tinha uma diversidade de instituições aqui. E eu estou falando de reitor de universidade, eu estou falando de superintendente de banco, Banco do Nordeste, Caixa, Banco do Brasil, da Sudene, que também estava aqui, que o aeroporto saiu por causa desse evento, né? Que a gente aproveitou essa oportunidade que tinham esse conjunto de representantes aqui, e a gente fez um evento para discutir a chegada das águas do Rio São Francisco. E foi bem legal esse evento, né? Na oportunidade, o presidente da CDL, Alexandre Costa, entregou em mãos ao superintendente da Sudene, né, o projeto, uma carta solicitando o aeroporto para cá. E aí disso se desdobrou em várias ações positivas para Cajazeiras. Então, a Sudene tem o que eles chamam lá de G52, que são os 52 municípios prioritários para eles atuarem no Nordeste. Cajazeiras estava fora e depois dessa discussão ele entrou. Né? E em seguida lá o governador, junto com o próprio superintendente da Sudene, foi em Brasília conversar com o pessoal da Azul e conseguiram aí viabilizar o aeroporto, que para nós é uma conquista. Né? Eu sou um cajazeirado muito recente, mas como eu tenho muita proximidade com os empresários que encabeçaram essa luta, né? Falo que é uma luta muito antiga, e enfim, conseguiram pelo menos um pontapé inicial, né? Que ter esses voos regulares. Eu tenho certeza que ali vai evoluir muito. Cajazeiras tende É o típico exemplo do que mãos dadas pode conseguir realizar, exato, né? Exato. Então, quando o curso de medicina, né? Uma luta também da classe empresarial daqui. Quando instituições com água, por favor. Aos rapazes dos bastidores. Os bastidores. Minha boca tá ficando seca. Os bastidores hoje. E a gente fala muito, aí pronto. E aí, como eu havia iniciado nessa fala, quando dão as mãos, né, quando se dão as mãos entre organizações, instituições, as próprias iniciativas privadas, enxergam que juntos conseguem muitas outras oportunidades, né? Da mesma forma, quando os pequenos empreendedores que chegam ao Sebrae, que
têm essa ajuda em mãos, conseguem também ter mais oportunidade de dar certo, né? Porque, além dos cursos, como você falou, que o curso, ele faz com que o empreendedor, ele acesse o conhecimento. Ele vai ali acessar o conhecimento, mas e aplicar esse conhecimento? Aí é onde entra as consultorias e aí toda a ajuda que o Sebrae vai trazer. E quando você vê que a sociedade civil, junto com essas outras organizações, o próprio Sistema S em si, né, que está todo envolvido, né? Eu tive a honra de participar de um evento do Sebrae agora, né, que foi um programa onde a gente viu o movimento sertanejo. Eu ia chegar nele. Líder. Estava contextualizando para chegar nele. Então, você vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele, que é um programa, né, que reúne esse conjunto de pessoas, de instituições, Isso. de entidades que se preocupam com o desenvolvimento regional. Isso. Né? E foi muito bacana o evento. Participação de muitas pessoas que estavam ali comprometidas, a gente viu que se esforçaram, né, cada uma, para poder trazer ideias, né, fomentar ideias para desenvolver a região, o lançamento da agenda Líder Alto Sertão, né, que aí eu achei curioso demais quando disse 2033, eu disse, por que foi tão longe? Mas Thales agora vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Vou falar. Eu estava contextualizando, justamente falando sobre esses investimentos, sobre esses benefícios que Cajazeiras tem recebido, e por isso que eu falei que não foram à toa, né? Sim. Porque viram que Cajazeiras realmente tem potencial, né? Eu acho que a gente está numa posição geográfica muito privilegiada, né? O município que faz fronteira com o Ceará, que está muito próximo do Rio Grande do Norte e também de Pernambuco, né? Então, logisticamente falando, a gente acha ruim porque está distante de João Pessoa, né? Mas fazendo o jogo do contente aqui, olhando o lado positivo, nós temos esse benefício de estar próximo, né, desses 3 estados. Então, acho que isso é um ganho muito grande para nós. E aí, depois de toda esses benefícios, né, que Cajazeiras foi contemplado, o Sebrae nos contemplou, e aí eu vou defender o peixe aqui, né, Sebrae Paraíba, com o programa Líder, né? A vinda do programa Líder para Cajazeiras, que é um programa criado pelo Sebrae Nacional, hoje ele é aplicado no Brasil inteiro, né? É uma metodologia onde justamente você tem o objetivo de reunir representantes do setor produtivo, de instituições públicas, privadas, sociedade civil organizada, né? Um grupo bem eclético para olhar o futuro de Cajazeiras. Não só de Cajazeiras, mas da região. Então, nós convidamos várias pessoas, e aí tinha poder público, tinha empresários, tinha das instituições financeiras, das IES, né, que são estratégicos para estar presente, até pela história que a gente tem, né, Cajazeiras, que é a terra que ensinou a Paraíba a ler. E esse grupo, ele começou uma discussão. Passaram por 8 módulos, né? Aí tem toda uma metodologia, acompanhado por 2 consultores do Sebrae, um de Minas Gerais, outro da Paraíba, né? Onde durante esses encontros ia sendo construído, né, até chegar no evento que você falou agora, Marta, que foi a apresentação para o público dessa agenda que foi desenvolvida pelo grupo, olhando Cajazeiras até 2033. Então, ela é bem completa, são vários eixos temáticos, né, que o grupo desenvolveu e pensou e olhou, desde turismo, a economia criativa, o próprio varejo, a educação. Educação, inclusive, o grupo entendeu que é uma área que ela não era para estar específica lá na agenda, mas ela é uma área transversal e está em todas as áreas, né? Então, inovação, que é uma outra perspectiva que a gente está trabalhando, já é um desdobramento da agenda. Então, hoje esse grupo está no patamar de criar uma vida, né? Até então, eles estão ali sendo acompanhados pelo Sebrae, mas o programa já está acabando, a gente está indo para os 2 últimos fóruns de discussão interno, e aí esse grupo vai como eles já têm uma própria identidade, né? Eles se intitulam Move Alto Sertão, que aí Move dá essa ideia de movimento, né? Que não podem parar. E
estão criando ali, estão formalizando um CNPJ, enfim. Então vão criar vida, esse grupo vai criar vida, e ali eles vão tocar e vão criar independência para tocar essa agenda, claro, com o apoio do SEBRAE e de todas as outras instituições de fomento que nós temos aqui na região. Então, essa agenda ela é prioritária para nós, SEBRAE, e aí o grupo vai articular para que as outras instituições também estejam engajadas nesse movimento e a gente não deixe parar. A gente olhe, como você falou, né? Quando a gente tem um grupo de pessoas reunido, a gente ganha muito mais força do que o SEBRAE sozinho, a prefeitura sozinha, ou outra instituição, ou o banco. E muitas vezes nós temos ações, né, prioritárias que convergem, mas a gente não conversa. E aí fica cada um fazendo de forma isolada, podendo a gente juntar força e fazer junto. Então, acho que a agenda traz muito essa perspectiva, né? De que o coletivo ele vai ajudar. E aí eu não falo só Cajazeiras, tá? Porque o coletivo essa agenda ela está distribuída nos 15 municípios que fazem parte na região. Então foi um programa assim muito bacana, né? O desenrolar dele. Foram 8 encontros que durou mais de um ano, não foi, Osmar? Um ano aí de encontros, de discussões calorosas, né? Alguns lanchinhos legais também, né, Osmar? Que tinha lá o café da manhã, né, para receber o pessoal, enfim. Falar assim com o Osmar, porque o nosso líder também é um dos líderes. Né? Osmar era um dos que estavam presentes lá no grupo, né, contribuindo também com as discussões. E aí essa agenda ela vai ter os desdobramentos agora e a ideia é que a gente envolva todo mundo, não deixe a peteca cair e a gente consiga executar. Ela é muito grande, mas o grupo já priorizou algumas ações para a gente já de curto prazo começar a trabalhar. E aí um dos desdobramentos, já vou pegar o gancho, né? Um dos eixos temáticos que foram prioritários do grupo foi a área de inovação, né? Olhando muito para a nossa estrutura de universidades, né? Esse polo educacional que a gente tem aqui. Então, a gente já vinha trabalhando em paralelo aí com o reitor Antônio Fernandes, né? Para a chegada, a criação de um parque tecnológico aqui, que aí vai beneficiar muitas pessoas. Hoje tive uma reunião com ele à tarde, está mais perto do que longe agora de sair, já tem local, já tem CNPJ, então já tem recurso destinado para esse parque tecnológico. Foi brilhante também a participação do professor Abinadab. Aí tem uma galera, se eu for falar aqui, tem Vitor da Netline, Marcelo Martins, Leonardo, que é agente de inovação também do IFPB, que também está no grupo do líder e também está nessa luta da inovação. Então tem Camila Nori, que é gerente do Banco do Nordeste, que é parceiraça nossa. Sem falar de organizações que participaram, né? A gente viu que teve a Pisada do Sertão também presente. Então, assim, conseguimos de vários nichos unir pessoas que têm visões diferentes, que têm experiências diferentes. Então, foi um momento de compartilhar conhecimento, né? De agregar valor mesmo. Exato. Para conseguir Marta, a gente objetivo maior. No início do programa, né? Nós convidamos todos os municípios. E aí, vereadores, presidente de câmara, secretários, prefeitos, todos. Inclusive, quando nós começamos o programa, começou com mais de 60 pessoas. Mas aí a gente sabe que ao longo, como ele é um programa muito extenso, que ao longo do caminho, né, alguns não iam conseguir acompanhar por questões de agenda, né, enfim. E o pessoal foi saindo, mas ainda a gente tinha uma forte representação de São José de Piranhas, de Cachoeira dos Índios, sim, de Bom Jesus, de São João do Rio do Peixe, Poço de José de Moura, sim, e alguns outros municípios acabaram não conseguindo acompanhar. Inclusive teve uma situação bem engraçada, eu vou trazer aqui, que foi de Monte Oreb, né? O prefeito Marcos Heron, que é uma figuraça, nosso parceiro também. E aí eu sei que ele e o prefeito não tinham condições de participar, nenhum prefeito tinha condições de acompanhar, porque a agenda deles é muito louca, né? Assim, são muito demandados. E aí teve um dos momentos, um dos encontros, não me recordo agora qual foi, mas a gente trouxe Luciana Balbino, que é lá de Areia, né? Da comunidade Xande de Jardim, que tem uma história belíssima, né? Da transformação que ela, enquanto líder, fez ali na comunidade dela. Hoje eles são referência não só no Brasil, mas fora do Brasil. Luciana está na Forbes, enfim. Então, uma história muito brilhante. E aí, nesse encontro que Luciana veio,
Porque assim, Luciana vinha, porque dentro da metodologia tem uma parte dos encontros que chama Gente que Faz. Né? Daquela temática que estava sendo discutida, a gente trazia uma pessoa de fora para dar uma palestra, contando a história, o caso, né? Do que ele já aplicou no líder e mudou. E outras não, porque era uma história já de desenvolvimento normal, como era o caso de Luciana. E aí ela veio para cá, foi presencial a palestra, e a gente, na oportunidade, convidou os prefeitos, né, para virem. E Marcos veio em comitiva, assim, veio uma galera, não foi, Osmar? De Monte Oreb. E quando ele viu a estrutura, o debate, porque terminou a palestra, eles ainda ficaram acompanhando um pouco lá dos debates, né, das discussões com os consultores. Aí ele me chamou no canto e veio me cobrar. Por que Monte Oreb não está aqui? Eu disse, mas Monte Oreb estava. Porque tinha sido convidado, né? Inclusive ele tinha sido convidado, a secretária, o agente de desenvolvimento. Aí eu mostrei para ele os nomes, né? O pessoal veio, mas aí acabou que não conseguiu vir mais. Então o município foi que não priorizou a vinda para cá. Enfim, mas rapaz, Monte Oreb ficou de fora. Eu disse, não, mas se preocupe não, porque aqui é um pontapé inicial, né, para uma construção de uma agenda. E aí nos desdobramentos, né, que vão ter os eixos prioritários, Monte Oreb se engaja novamente, que é o ponto principal, é onde a gente vai precisar de vocês, que é na execução da agenda. Eles contam com a gente e tal. Acabou que ele nem foi para não conseguiu ir para o lançamento, mas alguns prefeitos que estavam lá, né, o próprio Bal, a Denise Baima também estava no dia do... Ela veio falar comigo, com o Luiz Alberto, nosso superintendente. Uma apresentação cultural belíssima de Bonito, não foi? Bonito. Não, era... Bonito ou Monte Oreb? Não, era de Monte Oreb. Monte Oreb, era, né? de Monte Oreb. Era um grupo de crianças lá de Monte Oreb. E... Orquestra, né? E eles se comprometeram, né, na execução da agenda. Então, a gente está já pensando algumas estratégias aí, tentar se conectar com o consórcio. Enfim, tem umas coisas aí que estão acontecendo, mas acredito que a agenda vai trazer grandes benefícios para a região. E aí, como desdobramento da agenda, né, a gente tinha um dos eixos prioritários lá, era a parte de inovação. Então, fomos contemplados também, né, Cajazeiras, com um programa chamado ELI, que é Ecossistema Local de Inovação, também uma metodologia que o Sebrae criou, nacional, para desenvolver os ecossistemas dos municípios. Quando a gente falava em inovação na Paraíba, a gente remetia muito a Campina Grande, né? Campinas, João Pessoa e acabou, ficava por lá. E a gente já começou essa discussão aqui, em Sousa, Guarabira também está fazendo um movimento nesse sentido, e a gente começa a engajar esses atores que alguns estavam no líder também e outros, né, que se conectaram a nós, para que no longo prazo aí a gente consiga ter um processo de amadurecimento, né, de melhorar nossa infraestrutura, de conseguir o surgimento de startups, que eu acho que isso é o grande foco, né, mas para se ter uma startup e desenvolver é preciso ter algumas diferenciar, né? Não, e algumas ações que fomentem isso, como por exemplo, você faz uma maratona de um hackathon, né? Que é para resolver um determinado problema, enfim, normalmente se junta um grupo de alunos com um programador e propõe uma solução em 3 dias. E dali às vezes saem ideias que podem ser escaladas, e aí dali pode virar uma startup. Só que aí depois do hackathon, vai para onde? Né? É verdade. Ele precisa de uma incubação, ele precisa passar por um programa de pré-aceleração. E a gente vê muitas ideias bacanas saindo de... Isso, mas se a gente não tiver essa estrutura aqui, acaba que a ideia morre. Ou então eles vão ter que se deslocar para Campina. Porque a depender da estratégia e da organização é que vai chamar a atenção de investidores, é que vai conseguir, né? Mas você tendo uma infraestrutura já favorável, aí favorece a vinda de investidor para cá. Sim, é verdade. Então, a gente vem trabalhando em cima disso. Então, quando eu falei da Fundação Parque Tecnológico, já é um start assim, gigantesco que a gente está dando, uma passada larga para que a gente, no futuro bem próximo, consiga melhorar essa infraestrutura, né? De conseguir, através da fundação, ter uma incubação. Verdade. E aí a gente consegue pegar startups e vai para lá. Vai maturar a ideia para aí a gente depois tentar ver o que é que ela consegue dali para frente, captar investidor, enfim. Mas sem esse mecanismo que a gente não vai conseguir, vai ficar só provocando sem ter efetividade. Então, e aí meio que frustra, né, quem participar. Exato. Então, essa iniciativa que você já está dando spoiler, né? Ainda é um projeto. Ela já está acontecendo, na verdade, já, né? Já Olha tá. aí.
A gente está na fase dos encontros, né? Uhum. E aí a metodologia ela é um pouco parecida com o líder na composição do grupo, né? Lá eles chamam de hélice, então tem representantes do poder público, de instituições, do poder privado e da educação. Diferente do líder, o foco, né, na educação é bem mais forte. Então, como a gente tem aqui 5 universidades, né? E o Instituto presenciais. Federal, né? Não, eu já estou colocando o Instituto Federal dentro. Sem contar com as EADs, né? Só as presenciais, então a gente já tem um universo muito interessante para se trabalhar. E aí o grupo já está se reunindo, está tendo encontros, estão discutindo objetivos, prioridades, né? O que é prioritário para a gente atuar. Enfim, e aí está se acontecendo os desdobramentos. Em paralelo a isso, a gente já está atuando com a agenda do líder. Então, já são novas perspectivas justamente para esse tipo de desenvolvimento, né? Que fomenta principalmente quem está em formação, né? Esse novo tipo de negócio, né? Tá mostrando ali o neon. Vou falar sobre ele. Esse novo tipo esse formato, né, de empreender, de abrir negócio, de startup, ele assim tem impulsionado muito economias de locais, né? Inclusive agora em julho eu estou indo para Minas Gerais, uma cidadezinha do interior, muito parecido com Cajazeiras, que virou um polo de inovação, porque eles trabalharam o ecossistema e tal. Então vai ter uma reunião com os gestores do Brasil todo lá para conhecer, e eu estou indo junto com o grupo da Paraíba agora no final de julho. E a gente precisa beber dessas fontes, né, para entender e dizer, Cajazeiras pode chegar nisso aí. Então, sim, é verdade. Eu acredito muito que num futuro muito próximo a gente tenha uma estrutura já para estar aí dizendo, tal startup aqui saiu lá de Cajazeiras. Vai ser bacana esse momento. Vai ser muito legal. E Osmar puxou o gancho, né, do Neon. Com relação ao Neon, era justamente onde a gente ia chegar, porque o Sebrae, ele participa, é parceiro de vários momentos assim, né, como feiras. A gente tem aqui a Cajazeiras Expo Negócio, né, que já foram várias edições. Você já mencionou o Inova Varejo, a gente teve a Semana do MEI também recentemente, né? E tivemos o Neon em João Pessoa. Então, assim, essas feiras, comente um pouco sobre isso. Então, feira, como eu falei, né, daqueles instrumentos de atendimento, a feira, ele é um dos também que nós podemos atuar. E o Neon, nasceu de um programa do Sebrae Nacional, justamente para fomentar startups, chamava Nordeste On. Era um programa de aceleração, onde as startups elas passavam por uma seleção através de um edital e eram aceleradas dentro desse programa no Nordeste todo. Então, eram startups de todo o Nordeste. E aí, o próprio Sebrae Nacional provocou os 9 estados do Nordeste e dizia assim, tá na hora da gente fazer um evento grande aí, de inovação. Quem topa? Aí o Maranhão foi ousado, né? Disse, a gente topa, vamos começar por nós? E aí fizeram um baita de um evento ano passado, né? E aí fizeram todo um estudo para chegar no nome, estrutura, como é que seria o formato. E o Nacional, né, muito próximo ali, aportando recurso também, porque o investimento é altíssimo para um evento como o Neon. E o Maranhão foi uma comitiva da Paraíba para lá, para conhecer, para ver, foi como participante, né? Para conversar com as startups que estavam lá, levamos startups da Paraíba para expor lá e, assim, foi um sucesso o evento. Quando terminou, e agora, quem é o próximo? Quem se candidata? Luiz Alberto estava lá, né? Aí disse, Paraíba. Aí ninguém nem questionou, é na Paraíba. E acabou-se. Né? E Luiz Alberto disse, vamos fazer melhor que o Maranhão. Né? Puxou o sarrafo lá para cima. Que o desafio agora é a Alagoas, né? Que vai fazer ano que vem, ser melhor do que o da Paraíba. Então, o povo arretado. O que eles levaram 200 startups, a gente levou 300. Né? O que eles tinham uma estimativa de público de 10 mil pessoas, a gente botou 20. Sabe? Áreas temáticas lá, a gente envolveu o agro, que não tinha lá no Maranhão, a gente envolveu a parte de políticas públicas, né? Território empreendedor, esse olhar de desenvolvimento territorial que não tinha, a gente também levou para lá. Então, a parte de educação propriamente dita, né, para professor e aluno, também tinha no Neon. Então, foi um evento estimulante e provocador, né? Mas que posiciona
o Sebrae de uma forma que a gente não consegue nem mensurar o resultado disso, né? Do posicionamento da marca. Os resultados, os números a gente tem, né? Visitante, negócios feitos, startup atendida, quanto foi movimentado lá de investimento, né? Porque tinham as rodadas de investimento, tinham vários investidores lá. E isso a gente consegue mensurar, mas o posicionamento da marca não tem como, né? Isso é imensurável, mas a repercussão foi muito positiva. Então a feira traz, o instrumento feira traz esse olhar de mercado, né? É não só a gente falar que é preciso um empresário tá participando de eventos e tal, é a gente fazer acontecer. Então a Cajazeiras Expo Negócio traz essa perspectiva, né? de negócio. A gente, durante 3 dias, pega a sua empresa, que muitas vezes está num local que posicionada, né? Ou você não tem um posicionamento no digital, que no ano todo ele não consegue ter a quantidade de pessoas que passam na porta dele durante os 3 dias da feira, né? Isso. Então é uma possibilidade de fazer negócio. Seja para vender o produto, seja para fazer network, seja para contactar, né? Enfim, tem infinitas possibilidades que acontecem dentro de um evento feira. E também conteúdo, né? Porque são várias palestras, os eventos do Sebrae sempre tem esse olhar também de levar conteúdo, não é só o fazer por fazer. A gente está levando também conteúdo para o público que vai visitar, para quem também está expondo, enfim. Então, é muito interessante eu pelo menos sou apaixonado, né? Dá trabalho. Eu imagino a Eu fico logística, noites uma sem estrutura dormir. muito grande. Eu fico noites sem dormir nesse período, mas no final, assim, quando a gente O resultado, a sensação. escuta os feedbacks positivos e tal, os negativos também, porque são pontos de melhoria. Faz crescer, né? A gente fica muito, muito satisfeito. Foi muito interessante. E, assim, principalmente porque a gente viu a força com que as mulheres chegaram, principalmente na última feira, né? Sim. E teve esse espaço de destaque para elas, para as empreendedoras, para as artesãs, para as mulheres que estavam ali. O espaço de moda e beleza também. Sim. O espaço de moda e beleza, enfim, buscando alternativas, né? De serem cada vez mais produtivas, que de fato a gente sabe o quanto uma mulher empreendedora ela leva a qualidade de vida para a família, né? Isso. Leva a qualidade de vida para a família. E, inclusive, não só participamos, né, da feira aqui, eu tive a oportunidade também de participar de um evento, né, promovido pelo Sebrae, que é o Prêmio Mulher de Negócios 2023. Estive lá, muito acolhedor, um momento assim que faz com que as mulheres se fortaleçam cada vez mais. E valoriza a história delas, né? Isso, inclusive, tive a satisfação de estar ali com Darlane Mami, sim, né? que também foi premiada. Foi premiada, né? Uma empreendedora aqui de Cajazeiras, mãe, né? Batalhadora, que está aí com o empreendimento dela voltado para parte de infantil, né? Trabalha com fraldas sustentáveis. E a história dela é belíssima, né? Belíssima. As fraldas ecológicas. Ela já foi parceira nossa, né? Já desenvolveu um trabalho com a gente. Eu rio tanto. Quando eu encontro com ela nesses eventos, eu digo, e aí, cadê as simpatias? Porque ela foi arrastando o bebê, ainda era um bebê, ainda mamava. E foi muito bacana participar desse momento com música ao vivo, com comida boa, com bate-papo. Um ambiente bem acolhedor, né, Marta? Conheci muitas pessoas, outras empreendedoras com visões de negócio de Campina Grande, de João Pessoa. Então, assim, foi um momento muito bom, né? De troca. De troca, né? Foi muito bacana. E eu acredito que, como você falou, o número de empreendedoras mulheres vem crescendo bastante, né? E a participação do Sebrae junto também com o município, né? Porque tem que ter essas parcerias, vem fazendo com que elas consigam empreender com mais assertividade, né? Sim. E aí, a gente já está chegando nos finaizinhos, né, Vitor? Já vai mais de 1 hora, viu, de podcast? Se vocês deixarem, eu falo. E tem assunto ainda, né? Se vocês deixarem, eu falo. Quem é da comunicação não tem jeito, não. E tem muito assunto ainda, mas eu vejo assim que, principalmente, o Sebrae abriu muitas portas, principalmente para a gente, enquanto agência. Não só a agência, a gráfica também
a gente teve oportunidades muito boas de crescimento através das dinâmicas que participamos, dos cursos que participamos. E, assim, eu tenho a convicção, sim, de que, às vezes, o resultado que a gente não tem é fruto de algum conhecimento que ainda não chegou, né? Então, quando a gente não foi acessado, né? Não foi acessado. Então, quando a gente vira essa chave, que entende que precisa melhorar, só assim a gente consegue inovar no negócio, consegue se manter no mercado competitivo. E isso faz com que o empreendedor ele se fortaleça. Quando ele vê que pode contar com alguém, né, que pode buscar, beber em uma fonte que já tem uma experiência, uma trajetória. E aí foi justamente isso que fez com que a gente, depois que fomentou essa capacidade que as meninas tinham de investir cada vez mais no conhecimento, né? Todas que chegaram para a gente, elas foram se desenvolvendo a partir dessas oportunidades que foram geradas, participando junto com a gente. Foram também fazendo suas formações na área, né? Porque não adianta você querer ensinar aquilo que você não tem na prática, né? Não vive na prática. Então, a gente teve primeiro essa vivência e aí a gente pode fazer isso. Foi o sonho da gente, né? De compartilhar aquele conhecimento que estava trancado entre quatro paredes, a gente trabalhando só com algumas empresas. E foi onde a gente viu que tinha possibilidade, né, de fazer aquilo que a gente já tinha tanto aproveitado, porque Osmar participou do Empretec, eu participei de vários cursos lá no Sebrae. Você já participou do Empretec, Marta? Nós somos candidatos. Uma pena que não dá para fazer as duas de uma vez, né? Vai ter que escolher um próximo ano faz uma, no outro ano faz a outra, porque não dá para fazer as duas. Nós vamos ver, né? Nós vamos sortear. Tira no pau ímpar. Tira no pau ímpar. Tem que tirar pau ímpar. Mas recentemente a gente até participou de um... Assim, a gente nunca para de aprender, de buscar conhecimentos novos, né? Aqui a gente... Partilhar, né? A gente constantemente estamos nos reciclando. Sim, porque o mercado, ele muda constantemente e a gente precisa estar a todo momento avaliando se aquilo ainda está em vigor, se está correto, se não está. Então, esse processo aqui a gente fala que acontece em todos os setores, né? Isso. Desde a parte do planejamento estratégico, a gente que atua na parte mais das consultorias, do marketing, mas a gente tem aqui setores de design, que atuam com desenvolvimento de tráfego pago, desenvolvimento de sites, mas para tudo isso existe uma perspectiva. E recentemente a gente fez um curso, eu, Osmar e a outra pessoa que cuida aqui também do setor financeiro, Luara, de gestão financeira. Lá estávamos nós 4 dias à noite, no Sebrae, fazendo o curso de gestão financeira, porque a gente sabia que era um conhecimento que precisava, que iria agregar à empresa. E aí foi muito interessante, foi muito bacana. Outros empresários lá também. Então, cada um partilhava a sua dor. Conseguia colocar, a gente ficava, a gente também passou por isso. Isso que a gente não tinha pensado, não. Então, foi muito bacana o curso, nessa troca também. Tinha um momento ali que todo mundo ficava ansioso, que era a hora do lanche. A acolhida, né, que nós tivemos. O Sebrae tem que desmistificar esse negócio de que lanche é bom. Mas, rapaz, não, o pessoal vai querer ir para lá só para comer. Mas foi muito bom. Olha, tinha cuscuz, coisa que o nordestino gosta muito. Teve creme de galinha. Menino, teve um chocolate quente no primeiro dia que eu fiquei chorando para ter no segundo dia também. Então, ainda assim... vai descobrir a receita. Ainda vou descobrir a receita. Mas, assim, a acolhida, todo o contexto todo é muito bacana. Hoje a gente fala muito da experiência do usuário, né? A experiência do cliente. Então, é o que a gente leva para as empresas também. Hoje, as pessoas não querem se sentir mais só um cliente. Não, qual é a experiência que você está proporcionando dentro do seu ambiente, seja ele digital, presencial. E a experiência que a gente tem com o sistema Sebrae em si, desde o início, sempre foi muito positiva. E é o que a gente busca transmitir, né? Até porque nós estamos interligados enquanto parceiros. Sim. Então, essa excelência tem que ser prestada e refletida no serviço que a gente está ali se propondo a prestar. Toda a ética, transparência, qualidade tem que ser refletida aí. Então, eu fico feliz bacana. em ouvir isso de vocês. É como você falou, né? Enquanto parceiros, vocês estão ali na ponta, né? Atendendo os clientes dentro do programa Sebrae Tech. E aí vocês estão sendo o Sebrae, né? Sim, com Porque certeza. É impossível, né? Se a gente conseguir atender a quantidade de clientes que nós atendemos hoje aí Brasil, né? Nível Brasil, se não tivéssemos essa rede de apoio, né? E aí são os credenciados, são os credenciados que estão em outra área de atuação, que são consultorias de gestão, são os AOEs que estão dentro do programa Sebrae na sua empresa, que estão ali, ó, batendo na porta
e fazem diagnóstico, e fazem plano de ação, tudo de forma gratuita. São os ALES, né, os agentes locais de inovação. São os agentes de desenvolvimento que estão dentro das salas do empreendedor nos municípios, né, que é um dispositivo da Lei Geral que foi aprovada lá em 2019, que eu falei no início do podcast. Então, nós fazemos uma articulação com os municípios que fazem parte da nossa regional para que essa lei ela seja aprovada na Câmara e seja cumprida em sua plenitude, né? Que tem um espaço destinado para atender o público, que tem esse agente nomeado e é capacitado por nós, né? Então, esse agente ele recebe uma base muito grande de conhecimento, tanto nosso regional, quanto também nível estadual, às vezes nacional, de participar de eventos, de encontros, está sempre se atualizando para que essa informação possa chegar na ponta. Porque eu não consigo fazer sozinho. Tiago, muito menos, né? A minha equipe que está lá, Lindolfo, Clebiana, Josefa, ninguém vai conseguir fazer se a gente não contar com essa rede. Então, a gente fala que o Sebrae é uma rede por esse motivo. Mas está todo mundo alinhado, está todo mundo conectado para levar essa excelência que você trouxe aí. É uma rede que vai se ajudando, né? Isso, para levar até o nosso cliente final, que esse é o grande X da questão. Vou deixar um recado para Tiago, né? Agradecer pela paciência e compreensão que ele tem. Entendeu? Que eu digo, eita, Tiago vai me deixar doido, ou eu vou deixar ele também. É bem provável, mais doido do que ele já é, né? Mas Tiago nos acolheu também desde o início, vem prestando esse suporte, né? De forma muito eficaz, então. E deveria estar aqui, foi convidado também, né? Mas por toda a logística da rotina não conseguiu. Mas a gente já vai bater um papo com o Tiago aqui, né? A gente vai falar sobre toda essa loucura que é. Outras oportunidades, mas obrigada, Tiago, por toda a paciência. Enfim. Eu fico cada vez mais encantada, porque a gente, para chegar a se credenciar, né, se tornar um parceiro do Sebrae, a gente teve que passar por vários cursos. A Universidade Sebrae, que realmente é uma formação para a gente conseguir entender toda a dinâmica, né, e fazer com que aquilo ali se torne também nossos princípios, né? Passam a fazer parte dos nossos princípios, dos nossos valores. Muito bacana. E aí a gente fortalece a visão de que realmente a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Exatamente. Que conseguiu enxergar, dentro das dificuldades, caminhos para oportunidades de crescimento, né? E buscando parcerias certas, buscando a orientação correta, é bem mais fácil, porque encurta, né, o caminho. Com certeza. Então, o Sebrae minimiza risco, né? Sim. De entrar naquela estatística ali de fechamento dentro de 2 anos, 2 anos e meio. Sim. E assim, para nós, Sebrae, nossa missão, né, é estimular cada vez mais que empresas abram, né, que a gente tenha desenvolvimento local, estadual, nacional, enfim. Quanto mais empresas abertas, melhor. Tá movimentando a economia, tá gerando emprego, tá arrecadando imposto, então todo mundo ganha. Mas a gente não olha só para o número, né? Não é abrir por abrir. Tem que abrir com sustentabilidade. Não sustentabilidade ambiental, mas ser sustentável de não fechar, né? De que dali ela possa progredir. E a gente tem esse zelo, né, de estar acompanhando, de estar estimulando para que não saia do trilho, do rumo. E, teve qualquer dor, grita, que a gente vai lá tentar resolver de alguma maneira. São muito solícitos mesmo. A gente dentro das possibilidades, prova, né? A gente prova e aprova. Isso. E aí, desde já, a gente agradece a parceria, a sua vinda aqui. Semana passada era a nossa data, não conseguimos, mas você rapidamente se prontificou a vir, né, na próxima quinta, que foi hoje. Então, conseguimos propiciar hoje esse momento. Tenho certeza que foi um podcast que vai levar muitas informações para quem vai assistir depois. Informações que vão agregar aos negócios, tirar alguma dúvida. A gente, enquanto gestor, ou quando a gente está ali sempre buscando, a gente está constantemente aprendendo e vão surgindo cada vez mais dúvidas. Quando você resolve isso aqui, você diz, mas isso aqui. Aí a dúvida ela vai continuando e você vai querendo resolver. Verdade. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Tenho certeza que é só um início, né, de uma parceria e que muitos outros momentos e eventos virão nessa parceria Ideias Criativas e Sebrae juntos. Então, a gente espera que isso só possa se fortalecer e que a gente possa juntos impulsionar os negócios e alavancar e trazer resultados. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, né? Você, Daiane, Marta, Osmar.
e toda a equipe aqui do Ideias Criativas, né? Ano passado, ó. Semana passada a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas... Aí a gente fez o podcast no bastidor, não foi conversando? Ficamos conversando que era para ter gravado, né? Acho que tinha gerado outro tipo de conteúdo. Outro tipo. Mas enfim, acho que vão ter outras oportunidades, como você falou. Eu gosto de falar, assim, você vai se desdobrando em outros assuntos. Que todo mundo ama também, aí pronto. Vai se desdobrando em outros assuntos, né? Mas acho que o bate-papo foi legal, foi interessante, e acho que a gente vai conseguir contribuir aí com o desenvolvimento de outras pessoas que vão assistir também. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite, me coloco sempre à disposição. Adoro isso aqui, adoro bater papo, falar, conversar, né? Às vezes até me estendo muito, perco hora fazendo isso, porque é minha essência. Eu só gratidão. E que essa parceria só se fortaleça, né? Cada vez mais a gente tenta captar mais fornecedores, mais parceiros, né? Para se credenciarem e estarem prestando serviço ao Sebrae para a gente desenvolver a nossa região, né? É muito mais prático, muito mais tranquilo para nós também saber que tem uma empresa daqui que conhece a realidade local, que vai fazer um atendimento para o nosso cliente do que trazer de fora. Né, que às vezes vem com um olhar muito viciado de lá e não conhece a realidade local e dificulta um pouco essa adaptação. Então, quando a gente tem fornecido daqui é muito mais tranquilo. Então, que fortaleça de vocês e que a gente consiga trazer novos para estar crescendo aí, desenvolvendo. Nosso foco aqui é trazer Cajazeiras lá para o topo. Com certeza. Faço minhas palavras da minha pequena sócia. Minha pequena grande sócia. E a palavra de encerramento é gratidão, gratidão mesmo, por tudo. Gratidão a você por ter atendido o nosso chamado, gratidão ao Sebrae, gratidão a quem estiver assistindo, gratidão a você, Daiane, que participou aqui comigo. Sempre dividindo as quintas, né? Às vezes a gente muda um pouquinho as apresentações, mas a gente está sempre aqui. Mas foi muito bom esse bate-papo. E na próxima quinta a gente vai estar aqui de novo. Com outro tema interessante e relevante também. E é isso, a gente agradece e até o próximo Ideias Cast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.